Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui, professor Mário Vitor, Geografia. Hoje falaremos sobre um tema super recorrente, uma trilha do PAS, sempre está presente no PAS, no PAS 1 de vocês, no Enem também, alguma coisa ou outra, mas no PAS 1 sempre vem muito forte essa trilha de conteúdos relacionado à orientação e localização geográfica. Você já deve ter visto alguma coisa ali no sexto ano, um pouquinho no sétimo ano, mas agora mais a fundo, na primeira série do ensino médio, vocês já penso que já passaram por essa trilha de conteúdos. E aí tem alguns nomes conceituais ali relacionados ao paralelo, meridiano, latitude, a longitude, a formação das coordenadas. E é nesse sentido que a gente vai caminhar hoje, legal? É, Pessoal, muita atenção, porque realmente é um conteúdo sensível que cai bastante na Universidade de Brasília, aí, no país 1. Localização e orientação espacial. Pessoal, tudo começou aqui, com esse cara aqui, os pontos cardeais. Tem algum slide mais à frente falando disso, mas eu quero aproveitar esse cara que exemplifica muito bem. Aqui a gente tem o norte, o sul, o leste e o oeste. Se eu somar esses caras, eu tenho os chamados pontos cardeais. Nenhuma novidade para vocês. Os pontos colaterais, eles são entre os cardeais. Então, aqui entre o norte e o leste, vamos ter o nordeste. Aqui entre o sul e o leste, o sudeste. Entre o sul e o oeste, o sudoeste. Entre o oeste e o norte, o noroeste. Esses caras, os cardeais, os colaterais, já são a grande base. E ainda tem os subcolaterais, que estão entre os cardeais e os colaterais. Isso, esse assunto, desde a educação do Fundamental 1, eu ia falar infantil, mas Fundamental 1 vocês já vem também. Então, no Fundamental 2, no sexto ano, vocês, sétimo ano um pouquinho, vocês também estão preparados para isso. E agora no ensino médio vocês vão ver a todo instante a base aí da primeira série, mas na segunda e na terceira série também cai também, tá? Vamos nessa. Então aqui, como eu comentei no início, a gente vai ter a relação dos paralelos, os meridianos, a roça dos ventos acabamos de ver, latitude, longitude, como é que a longitude está relacionada com os fusos horários, o que são os fusos horários, como que eles funcionam. A gente tem também a orientação pelos astros, aonde tudo começou. É, Nos astros, por exemplo, há 500, 600, 700 anos atrás, quando iniciou ali as grandes navegações, os navegadores tinham como grande referência os astros, né? Tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. E ao observar as constelações, por exemplo, eles tinham a referência ao se mobilizar, ao ter ali uma capacidade de entendimento por onde ir de acordo com o interesse de chegada. A roça dos ventos, como a gente mencionou, tem os cardeais, os colaterais, os subcolaterais, nenhuma novidade para vocês. Então tá aqui bonitinho. E aqui tá aqui o cerne do nosso entendimento sobre essa aula aqui, os paralelos e meridianos. Já ouviram falar? Tenho certeza que sim. E vamos para cima. Olha lá a mágica acontecendo. Esse cara aqui, vamos dar um nome para ele de linha do Equador. Legal? Essa linha do Equador é uma linha imaginária e ela vai ter uma função importantíssima. Importantíssima. Eu vou mostrar para vocês aqui esse cara, nosso planeta Terra. E esse cara tem um formato, uma representação esférica. Se eu falar para vocês o que é um hemisfério, esse cara é uma esfera, e o que é um hemisfério? Hemisfério é a metade de uma esfera. Quantas metades dessa esfera a gente pode fazer? Quantos vocês acham? Olha aí para a imagem. Hemisfério. Então, o Equador, ele já consegue nos dar dois hemisférios. O hemisfério norte e o hemisfério sul. Duas esferas. A linha do Equador consegue nos dar dois hemisférios. E olha a outra mágica acontecendo aqui.
Vamos chamar esse cara de Greenwich. Opa, ficou meio tortinho aqui. Greenwich. Greenwich é um grande meridiano. E ele também vai dividir o planeta em dois hemisférios. O hemisfério leste e o hemisfério oeste. Bom, então temos 4 hemisférios: norte, sul, leste e oeste. O que vocês não podem confundir de jeito nenhum? Quem vai dividir o norte e sul é essa linha imaginária, a linha do Equador, que vamos chamar também de paralelo, enquanto o meridiano, chamado Greenwich, é o que vai dividir entre os dois hemisférios oeste e leste. Meridiano, gente, o Greenwich, desculpa, Greenwich é o nome de uma cidade lá na Inglaterra. E essa cidade, o nome dela foi usada para batizar essa linha imaginária, fazendo com que tenhamos aí, nesse sentido, oeste e leste, dois hemisférios. Joia? Legal? Pessoal, a partir da linha do Equador, a gente vai ter outros vários paralelos. Equador é um paralelo ao principal e vamos ter vários outros ao sul. Assim como vamos ter vários outros paralelos ao norte. Estão vendo aí? Show? Bacana. E aí, olha a sacada, olha o pulo do gato que vocês não possam mais esquecer nunca. A linha do Equador, ela vai ter 1 grau. 0 grau. Lá em Greenwich, no meridiano, também vai ter 0 graus. Vocês não podem esquecer isso jamais. Por quê? Porque é a partir tanto do Equador, do paralelo do Equador, quanto do meridiano de Greenwich, que a gente vai conseguir contabilizar no caso de Greenwich, os meridianos, e no caso do Equador, os paralelos. Aqui nós vamos fazer os meridianos, olha lá. Pessoal, para ser mais exato, são 24 meridianos, 12 a leste e 12 a oeste, gerando um total de 24. Aqui, pessoal, estou fazendo só uma pequena simulação, demonstração com vocês aqui, tá? Dessa forma, a gente consegue entender os paralelos e os meridianos. Pessoal, já já vamos falar de latitude e longitude, mas as latitudes são representadas pelos paralelos e as longitudes pelos meridianos. Quando a gente cruza um paralelo com um meridiano ou uma latitude com uma longitude, a gente tem um cara chamado coordenada geográfica. Olha lá que interessante. Os paralelos, acabei de mencionar para vocês, né? Que são essas linhas horizontais que circundam a Terra entre oeste e leste, que vai definir o norte e o sul. Vai dividir o planeta em norte e o sul. E sempre vai sair a base dos paralelos do Equador. Enquanto os meridianos, eles vão sair de Greenwich, 0 graus em Greenwich, e ele vai dividir o planeta aqui nos hemisférios leste e oeste, e também vai contribuir muito para os fusos horários. Vamos entender isso daqui a pouco. Aqui nos paralelos, a gente tem alguns paralelos, como o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Ciclo Polar Ártico, o Ciclo Polar Antártico, e desses paralelos a gente consegue ter aí uma base da localização, já que o Equador é 0 graus. Isso vale também chamar atenção aqui. Lembra aí, não pode esquecer, Greenwich também vai ter 0 graus. Então, as coordenadas geográficas, elas são um cruzamento, pessoal. Elas são o cruzamento dessas informações aqui, da latitude e da longitude. E elas vão ter aplicação tanto lá no Google Maps, no Waze, GPS e outras ferramentas de localização, como também perpetuando na história da navegação, né? Lá desde o século XV, das grandes navegações. Então aqui está aqui, pessoal, a latitude e a longitude. Vou fazer aqui um planetinha Terra para nós. Vou botar aqui a linha do Equador, meridiano de Greenwich. Pessoal, o que é latitude, hein? É qualquer ponto da Terra. Repete aí do vídeo. Latitude é qualquer ponto da Terra, medido em graus.
que tem como a referência a linha do Equador. Esse cara aqui é uma latitude, esse cara aqui é outra, esse cara aqui é outra, porque a minha latitude vai ser baseada aqui na linha do Equador, 0 graus. E esse 0 graus pode chegar no máximo até 90 graus ao norte e pode chegar até 90 graus ao sul. Legal? Enquanto o Greenwich, que é 0 graus também, o máximo que ele vai poder chegar aqui é de 180. Aí, umzinho ficou ruim aqui. Vou botar ele para cá, ó. Vou botar para cá 180 graus. Se eu somar 180 graus com 180 graus, eu vou ter 360 graus entre Greenwich 0 ao extremo leste e Greenwich ao extremo oeste. 180 com 180, vou ter 360 graus. Lembrei que eu falei que latitude é qualquer ponto da Terra? Longitude também é qualquer ponto da Terra. Só que a longitude vai levar como base o meridiano de Greenwich. Aí, se eu quiser achar uma definição, uma coordenada, eu tenho que juntar a latitude com a longitude. A latitude é representada pelos paralelos, enquanto a longitude vai ser representada pelos meridianos. Cruzou um dado com outro, eu vou ter uma coordenada. Cruzou uma informação com outra, cruzou uma latitude com outra, eu vou ter uma coordenada geográfica. Aqui embaixo, por exemplo, Brasília, a gente tem aqui 15 graus. Está vendo esse 47 aqui? Gente, esse graus aqui no sistema de coordenadas geográficas, quando ele se desmembra para decimais, vamos chamar isso de minuto. Então, aqui tem 15 graus e 47 minutos ao sul de latitude, enquanto teremos 47 graus e 55 minutos a oeste. Somei com esse meridiano, essa longitude, com esse paralelo, a latitude, eu vou ter uma coordenada geográfica. Através dos meridianos, pessoal, e aí é meridiano, tá? A partir de agora eu quero que vocês esqueçam os paralelos e as latitudes. Foquem nas longitudes. Longitude e os meridianos. São eles que vão nos auxiliar agora na compreensão dos fusos horários. Lembra aí, eu tenho 360 graus de meridianos ou de longitude. Se eu pegar esses 360 e eu dividir por 24, olha lá, 24 horas, eu vou chegar no número 15. No caso, 15 graus. Esse 15 graus, ele vai corresponder a um fuso horário. Esse um fuso horário também vai ser representado por 1 hora. Vem cá, gente, temos quantas horas num dia? Está aqui, ó, 24. Temos quantos graus de longitude? 360. Então, dividindo, eu tenho 15 graus, que vai ser um fuso ou 1 hora. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma cidade A, em relação à cidade B, são 45 graus. Em horas, qual é a distância entre essa cidade A e B? Muito fácil, 3 horas, né? Se eu tenho 15 graus para cada fuso, eu tenho 45 graus de diferença, vai me gerar 3 horas, ou 3 fusos de diferença. Legal? Ou se eu tenho uma cidade A para a cidade B, eu tenho 4 horas, ou 4 fusos. Em graus, qual é a diferença entre essas cidades? Em graus, eu vou ter 60 graus de diferença entre essas cidades. Temos 24 fusos horários, gente. Todos contabilizados a partir do meridiano de Greenwich. No Brasil,
a gente tem uma peculiaridade muito grande. O Brasil é um país enorme e a gente tem no nosso país 4 grandes fusos horários. Aqui vai ter o fuso -2 aproximado. Aqui o fuso -3 vai bater mais ou menos aqui. Aqui a gente vai ter o fuso -4. E a gente tem aqui no Acre o -5. Olha aí, então no Brasil passam quantos fusos? 1, 2, 3, 4. O fuso -2, o -3, o -4 e o -5. O fuso -1 não faz parte da gente e o fuso 0 está aqui como se fosse esse aqui, como se tivesse aqui um fuso aqui, ó, imaginário, que seria o meridiano de Greenwich. Então, no nosso território, pegam-se 4 fusos horários: o fuso -2, -3, -4 e -5. Informação de ouro: o -3 é sempre o fuso oficial do Brasil, porque é onde está Brasília, é o fuso de Brasília. Legal? Tudo certo aí, gente? E aí é que eu botei um esquema de como calcular os fusos horários. Então, enfim, já fiz isso com vocês, né? Então, 15 graus vai ser a um fuso. E o que vocês têm que identificar, pessoal, é que se esse fuso horário, deixa eu botar aqui o nosso planetinha, meridiano de Greenwich, não tá retinho, né, gente? Mas considerem como esteja retinho aí. Deixa eu botar a minha câmera aqui em cima. Olha aí. Se eu botar aqui, então, 0 graus, meridiano de Greenwich, 0 graus. Tudo que tiver a leste, a convenção dos fusos falam que as horas serão aumentadas. E tudo que tiver a oeste, os fusos serão diminuídos. Simples assim. 12 fusos a leste, 12 fusos a oeste, e eles serão diminuídos. Legal? Ok? O fuso horário do Brasil, como a gente viu ali. O -2 vai cair em Fernando de Noronha, no arquipélago de São Pedro e no arquipélago de São Paulo, não a cidade de São Paulo. O -3 é aqui em Brasília, a gente vai ter os estados do Sudeste, boa parte do Nordeste, o fuso -4 lá no norte do país e alguns centro-oeste aqui, né? Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso do Sul. O fuso -5 a gente vai ter lá uma parte pequenininha da Amazonas e o estado completo do Acre. Aqui a gente tem alguns exemplos de como calcular esses fusos aqui. Diferença: 3 fusos a leste. Não, primeiro está aqui. Se em Brasília, fuso -3, são 12 horas, que horas serão em Londres? Que horas serão em Tóquio? E que horas serão em Los Angeles? Então, está aqui toda essa projeção, muito tranquilo de entender. Se em Brasília são meio-dia, em Londres será 15 horas, porque são 3 fusos. Em Tóquio será meia-noite, já no dia seguinte, 12, são mais 9 fusos, né? 12 fusos a leste. Em Los Angeles, 5 fusos a oeste, serão 7 horas, a gente diminui. Aqui, no esqueminha que eu coloquei, indo para leste, como eu falei, a gente soma, indo para oeste, a gente diminui. Legal, pessoal? Muito tranquilo, sossegado de entender. E aqui eu trouxe algumas questões para que a gente pudesse realizar aqui, praticando para o Enem. Questão 1, fuso horário. Um estudante brasileiro que reside em São Paulo, fuso -3, conversa por videochamada com um amigo que está lá em Londres. Quando o relógio de São Paulo marca 9 horas de uma segunda-feira, qual é o horário do dia da semana em Londres? Opção A, B, C, D ou E. Quero que vocês deem pause nesse vídeo, pensem para responder aí. Façam isso, deem pause aí. Pausaram. Quando vocês perceberem, quando vocês despausarem esse vídeo, vão perceber que
tranquilo, a resposta é a letra C. A gente tem o horário de meio-dia, porque vai acrescentar 3 horas, né? De São Paulo, aonde está pedindo aqui para Londres, a diferença vai ser 3 fusos a leste. Se a leste, a gente aumenta. E a questão 2, gente? Analise as seguintes coordenadas geográficas: 23 graus ao sul, 43 graus a oeste. Com base no conhecimento sobre latitude, longitude e localização do território brasileiro, essas coordenadas correspondem aproximadamente a que cidade, hein, gente? Deem pause aí para pensar e responder. Quando vocês tiverem a oportunidade de pegar um mapa do Brasil, vão perceber que essa localização aqui, essa coordenada vai bater bem em cima da cidade do Rio de Janeiro. Que legal. Resposta à letra D. Pessoal, espero ter ajudado. Aqui depois vocês têm o gabarito. Espero ter ajudado, que vocês tenham um entendimento maior aí desse conteúdo. Foi um prazer estar com vocês e com certeza estaremos nos próximos aí. Fiquem com Deus e um abraço, gente. Até.